Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja em cada vida e em cada coração. Na reflexão de hoje eu estava pensando naquele episódio quando Jesus estava lá na sinagoga de Nazaré. Então ele pegou o livro do profeta Isaías e ele leu o seguinte texto: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse texto se encontra no capítulo 17 de Mateus. Então, depois que Jesus leu esse texto, ele entregou o livro para o assistente do templo e ele disse assim: hoje se cumpriu essa escritura no meio de vós. Então os judeus ficaram enfurecidos com o Senhor Jesus, porque eles falavam: não é este o filho de José, não é este o filho de Maria? Como é que ele fala que hoje se cumpriu essa profecia? Essa profecia diz respeito ao Messias. E então os judeus eles se enfureceram de tal maneira que eles pegaram Jesus e levaram Jesus lá no alto do monte, lá no alto do precipício, e eles queriam lançar Jesus lá de cima. Mas só que Jesus passou no meio deles e foi embora. Então eles ali desejaram matar Jesus. Lá em João capítulo 7 nós vemos que os fariseus, os principais sacerdotes, tentaram prender Jesus. E em diversos momentos foi isso que aconteceu. Tentaram matar Jesus, tentaram prender Jesus, mas a Bíblia diz que ainda não era chegada a sua hora. Não era chegada a sua hora porque Deus tinha um tempo para se cumprir. Era plano de Deus que o tempo se cumprisse, até que Jesus fosse preso, sim, e fosse crucificado. Deus tinha um plano para Jesus. E o plano de Deus para Jesus era completar a obra de salvação na cruz do Calvário, quando ele gritou: Tetelestai, está consumado. Quando ele gritou: Tetelestai, está consumado. E nós vemos que o diabo ele tentava frustrar os planos de Deus na vida de Jesus, tentando matar Jesus, tentando prender Jesus, tentando impedir Jesus que ele morresse na cruz. Até mesmo lá na cruz ele disse: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, tentando provocar Jesus. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus, mas ele disse assim: se eu descer da cruz, ele deve ter pensado assim, se eu descer da cruz, o plano da salvação não vai ser consumado. Quem segurou Jesus lá na cruz não foram os pregos, quem segurou Jesus na cruz foi o amor que ele tinha por nós. Por isso ele não desceu daquela cruz, porque ele poderia ter descido daquela cruz e com um sopro ele derrubaria aqueles soldados romanos todos. Eu me lembro muito daquela passagem em Mateus capítulo 4, quando o diabo diz assim: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E agora ele diz, eu penso que foi o diabo que falou na boca daquele homem: se tu és filho de Deus, desce da cruz. Tem o mesmo teor a palavra. E assim Jesus ele foi obediente até a morte e morte de cruz. O diabo tentou frustrar os planos na vida de Jesus, fazendo com que ele descesse da cruz, tentando prendê-lo, tentando matá-lo, lançá-lo para cima, lançá-lo de cima de um precipício. Mas Deus não permitiu, e o segredo está em Filipenses, conforme eu disse, Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus ele cumpriu perfeitamente o plano que Deus tinha feito, porque Jesus ele foi obediente. E não tenha dúvidas, meu amigo, minha amiga, que o diabo ele tem planos hoje também para frustrar o plano de Deus em nossas vidas.
Assim como o diabo tentou frustrar o plano de Deus na vida de Jesus, assim também ele vai tentar frustrar o plano de Deus em nossas vidas. Deus tem um plano na minha vida, Deus tem um plano na tua vida. E o diabo, de uma forma ou de outra, ele vai tentar frustrar esse plano, mas nós já temos o segredo da vitória. Jesus já nos revelou o segredo da vitória, está em Filipenses. Ele foi obediente, o segredo está na obediência. Quando nós formos obedientes a Deus, os planos de Deus vão se cumprir em nossas vidas. Enquanto nós formos obedientes a Deus, nós estivermos firmes no propósito de Deus para as nossas vidas, os seus planos vão se cumprir em nossas vidas. Eu queria deixar essa reflexão hoje para nós. O diabo tentou frustrar o plano de Deus na vida de Jesus, para que ele não morresse na cruz, mas ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E Deus tem plano para nós também. Precisamos ser obedientes, andar em obediência, estar debaixo do esconderijo do Altíssimo. E assim o diabo ele não vai conseguir frustrar os planos de Deus para a nossa vida. Permaneçamos na presença do Senhor. Permaneçamos obedientes com o firme propósito de sermos obedientes e fazer exatamente aquilo que tem proposto, aquilo que Deus tem proposto para as nossas vidas e para os nossos corações. Veja aquilo que Deus tem colocado no teu coração, veja que para aquilo que Deus tem te chamado, seja obediente. Não deixe, não permita que o diabo venha conseguir frustrar os planos de Deus na tua vida. Eu também tenho que ser vigilante para que ele não venha frustrar os planos de Deus na minha vida. E o segredo, como eu já disse, está na obediência. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Sejamos também obedientes a Deus. E assim os seus planos vão se cumprir em nossas vidas. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.